Eles foram trazidos para cá para morrer. Mas, nesta noite, quem vai morrer são os seus donos. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre a Revolução Francesa. O maior levante da história não aconteceu em Paris. Aconteceu aqui, no Caribe. 500 mil contra todos. Eles não tinham canhões, não tinham fardas, mas fizeram o homem mais poderoso do mundo, Napoleão Bonaparte, se ajoelhar e chorar de derrota. Como um exército de homens torturados venceu a maior potência militar do planeta. O segredo está prestes a ser revelado. Se você gosta de histórias fortes como essa, já deixa o like, porque isso precisa ser contado. O som começa baixo, quase imperceptível. É o som de um coração batendo no ritmo de um tambor de pele de animal. A tela está escura, mas o ar parece pesado. De repente, o estalo de um chicote corta o silêncio como um tiro de canhão. Feche os olhos por um segundo. Imagine o lugar mais rico da face da Terra no século XVIII. Um paraíso de açúcar, café e ouro, onde o sol brilha com uma intensidade que cega. Mas, se você chegar perto o suficiente, o cheiro das flores de hibisco é sufocado pelo cheiro fétido de sangue seco e carne queimada. Em 1791, a ilha de Saint-Domingue não era apenas uma colônia francesa. Era uma máquina infernal de moer seres humanos. 500 mil de homens, mulheres e crianças eram tratados como peças descartáveis. Gado humano destinado a adoçar o café da aristocracia europeia em Versalhes. Mas, naquela noite de agosto, algo mudou nas entranhas da floresta. O céu não ficou escuro naquela noite. Ele ficou vermelho, tingido pelo reflexo das chamas que começavam a lamber as montanhas. As florestas sussurravam um nome que os mestres brancos não entendiam. Um juramento de sangue foi feito sob uma chuva torrencial que parecia lavar a alma da terra. Eles não queriam apenas uma reforma. Eles não queriam melhores condições. Eles queriam o impossível, algo que nunca havia sido feito na história da humanidade. Eles queriam derrotar o maior exército do mundo e arrancar sua própria dignidade das mãos de seus opressores. Se você gosta de histórias fortes como essa, daquelas que os livros de escola muitas vezes tentam esconder sob termos técnicos e datas frias, já deixa o seu like agora, porque isso precisa ser contado. Este relato não é apenas sobre uma batalha, é sobre a alma humana, gritando por liberdade contra todas as probabilidades. Esta é a história do único levante de escravizados vitorioso da história. Para entender como esse incêndio começou, precisamos mergulhar no cenário de Saint-Domingue. Imagine uma ilha dividida pela ganância. De um lado, a opulência obscena. Do outro, o sofrimento inimaginável. A pérola das Antilhas era responsável por metade de todo o açúcar e café consumido na Europa. Mas essa riqueza tinha um custo humano que a história moderna mal consegue processar. A vida média de um africano recém-chegado à ilha era de apenas 7 anos. 7 anos de trabalho forçado até que o corpo simplesmente desistisse. Mas, enquanto a França entrava em convulsão com sua própria revolução,
gritando palavras bonitas como liberdade, igualdade e fraternidade. Os ecos dessas promessas cruzavam o Atlântico. Os homens e mulheres acorrentados ouviam esses sussurros, e entre eles surgiu uma figura que desafiaria a lógica do seu tempo: Toussaint Louverture. Ele não era um jovem impulsivo. Toussaint já tinha quase 50 anos, uma idade avançada para um escravizado. Ele era um homem de intelecto afiado que lia os clássicos e estudava as táticas de Júlio César. Ele era um mestre do xadrez, jogando em um tabuleiro feito de pólvora e preconceito. Toussaint sabia que a força bruta não seria suficiente. Ele precisava de estratégia. Ele precisava transformar pessoas que haviam sido tratadas como animais em soldados mais disciplinados do que os guardas do rei. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo e que horas você está vendo isso agora. Eu quero saber até onde esse grito de liberdade está chegando. O ponto de ruptura aconteceu em 22 de agosto de 1791. Uma tempestade monumental varria a ilha, com raios cortando o céu, como se o próprio universo estivesse furioso. Nas profundezas de uma floresta fechada, em um local conhecido como Bois Caïman, centenas de líderes escravizados se reuniram em um segredo absoluto. Sob a liderança do sacerdote Dutty Boukman e da sacerdotisa Cécile Fatiman, eles realizaram um ritual de resistência. Eles juraram que não serviriam a mais nenhum mestre, a não ser a sua própria liberdade. Naquela noite, o sinal foi dado. O som dos tambores não era mais música, era uma ordem de marcha. Em questão de poucas horas, as maiores e mais ricas plantações da ilha foram consumidas pelo fogo. Os senhores de engenho, que dormiam tranquilos, protegidos por sua arrogância, acordaram com o clarão das chamas batendo em seus quartos. O sistema estava ruindo de dentro para fora. Mas não pense que a vitória foi rápida ou simples. O mundo inteiro entrou em estado de pânico absoluto. Se os escravizados vencessem no Haiti, o que impediria que o mesmo acontecesse nos Estados Unidos, no Brasil ou nas colônias britânicas? O Haiti tornou-se o inimigo número 1 do mundo colonial. Britânicos e espanhóis cercaram a ilha como tubarões famintos, esperando o momento certo para abocanhar a colônia rica, enquanto a França tentava desesperadamente manter o controle. Se essa história já está te prendendo, se inscreve agora, porque o que vem depois é ainda mais forte. A guerra que se seguiu durou mais de uma década e foi marcada por uma brutalidade que desafia a descrição. Toussaint tornou-se o Napoleão Negro. Ele era um diplomata nato, jogando espanhóis contra ingleses e franceses, contra ambos, sempre buscando o que era melhor para o seu povo. Mas a dor era uma companheira constante. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros e então surgiu o maior desafio de todos: Napoleão Bonaparte. O homem que estava redesenhando o mapa da Europa decidiu que o Haiti precisava ser domesticado. Ele não aceitava que uma colônia de
ex-escravizados fosse governada por um homem negro. Napoleão enviou seu cunhado, o general Leclerc, com a maior frota expedicionária que a França já havia mobilizado. Eram milhares de soldados veteranos, os mesmos que haviam conquistado a Itália e o Egito, com uma única missão: restabelecer a escravidão. Ao lado de Toussaint, surgiu uma figura ainda mais implacável, Jean-Jacques Dessalines. Enquanto Toussaint ainda tentava a diplomacia, Dessalines não tinha ilusões. Dessalines era a tempestade pura. Ele dizia que, para a árvore da liberdade crescer, ela precisava ser regada com o sangue daqueles que queriam acorrentá-la. Você acha que ele deveria confiar nisso? O que você faria no lugar dele? Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos assim, com esse nível de emoção e retenção, tem um curso de edição que eu recomendo, está na descrição. O clímax dessa saga aconteceu quando a traição francesa finalmente se revelou. Toussaint foi atraído para uma armadilha de paz, sequestrado e enviado para uma prisão gélida nas montanhas da França, onde morreria de frio e negligência. Napoleão achou que, ao decapitar o movimento, a revolta morreria. Ele não poderia estar mais enganado. A morte de Toussaint foi o combustível que faltava para o incêndio final. Dessalines assumiu o comando total e a guerra tornou-se uma luta de extermínio. As tropas francesas, consideradas as melhores do mundo, começaram a perecer. Não apenas pelas lâminas dos haitianos, mas por um aliado inesperado: a febre amarela. O solo do Haiti parecia rejeitar os invasores. A batalha final em Vertières foi o momento em que a história do mundo mudou de eixo. Os soldados negros marchavam diretamente contra o fogo dos canhões franceses, cantando hinos de liberdade, enquanto seus companheiros caíam ao lado. Os generais franceses assistiam, incrédulos, enquanto seus exércitos de elite eram desmantelados por homens que lutavam por algo muito maior que um império. Se essa parte te impactou, compartilha esse vídeo. Essa história precisa ser vista. Em 1º de janeiro de 1804, o mundo acordou com uma nova realidade. Dessalines proclamou a independência e rebatizou a terra com seu nome original, Haiti. Ele pegou a bandeira francesa e arrancou a faixa branca, unindo o azul e o vermelho para representar a união dos negros e mulatos contra a opressão. Mas o preço dessa ousadia foi imenso. O Haiti foi condenado ao isolamento por séculos. A França, apoiada por outras potências, exigiu uma indenização astronômica para compensar a perda das propriedades, o que estrangulou sua economia por gerações. A vitória foi absoluta no campo de batalha, mas as cicatrizes nunca fecharam totalmente. Toussaint morreu no frio, mas seu espírito vive em cada centímetro dessa terra. E essa não foi a única história. No próximo episódio, o que vai acontecer muda tudo. Se inscreve agora para não perder. A fumaça que subia das ruínas de Le Cap não era apenas o fim de uma era, era o nascimento de um novo mundo que a Europa se recusava a aceitar. Enquanto Dessalines caminhava sobre os escombros das antigas mansões, ele sabia que a liberdade não era um documento assinado,
mas um estado de vigilância eterna. O solo do Haiti, ainda úmido pelo sangue de milhares, tornava-se o primeiro território das Américas, onde a escravidão era não apenas abolida, mas declarada um crime contra a própria existência humana. Imagine o choque térmico, cultural e político que isso causou. Reis e presidentes, de Washington a Madrid, tremiam ao ler os relatos dos sobreviventes, franceses que chegavam aos portos com os olhos esbugalhados, narrando como o exército mais disciplinado do planeta fora dizimado por homens que, meses antes, eram vendidos como mercadoria. A narrativa avança para o isolamento diplomático absoluto. O Haiti tornou-se uma ilha em todos os sentidos da palavra. O mundo colonial impôs um silêncio forçado, um cordão sanitário para evitar que o vírus da liberdade se espalhasse. Mas as ideias não podem ser contidas por frotas navais. O impacto do Haiti foi silencioso e profundo. Napoleão, humilhado e com os cofres vazios após a derrota catastrófica em Saint-Domingue, foi forçado a vender o território da Louisiana aos Estados Unidos por uma fração de seu valor, mudando para sempre o destino da América do Norte. Sem a vitória haitiana, o mapa que conhecemos hoje seria irreconhecível. E mesmo sob o peso de uma dívida de independência imposta pela França sob a mira de canhões. Uma dívida que o Haiti levaria mais de um século para quitar. O espírito de 1791 nunca se extinguiu. Nas montanhas escarpadas, onde Toussaint uma vez planejou suas emboscadas, o povo haitiano construiu a Citadelle La Ferrière, uma fortaleza colossal que desafiava a gravidade e os impérios, um lembrete de pedra e cal, de que eles nunca mais voltariam para as correntes. A história nos ensina que o Haiti não foi apenas um evento isolado, mas o ponto de virada na moralidade global. Foi ali, naquele pequeno pedaço de terra, que a definição de direitos humanos foi testada e expandida para incluir toda a humanidade, sem exceção de cor ou origem. Dessalines, Toussaint, Boukman e milhares de anônimos não lutaram apenas por uma ilha. Eles lutaram pelo direito de cada ser humano olhar para o sol e saber que não pertence a ninguém além de si mesmo. As cicatrizes daquela época ainda estão visíveis na economia e nas tensões geopolíticas atuais. Mas o legado de Vertières ecoa sempre que um povo se levanta contra a opressão. O Haiti pagou o preço mais alto por ser o primeiro a dizer não ao sistema mais lucrativo da história. Cada vez que você ouvir sobre as dificuldades desse país, lembre-se de que o castigo que eles sofreram foi proporcional à grandeza da sua coragem. Eles ousaram vencer o invencível. E essa ousadia é o que realmente assusta os tiranos até hoje. A Revolução não terminou em 1804. Ela se transformou em uma lição eterna de que a vontade de ser livre é a força mais poderosa da natureza. E se você pensa que o impacto terminou nas fronteiras do Caribe, você não faz ideia
de como as cinzas de Saint-Domingue alimentaram as fogueiras da liberdade em toda a América Latina, influenciando desde as revoltas de escravizados no Brasil até as campanhas de libertação de Simão Bolívar. A história secreta dessas conexões é o que realmente define quem somos hoje. Mas essa trama, onde o Haiti se torna o arsenal e o mentor das independências vizinhas, é um capítulo que o mundo ainda tenta manter nas sombras. O que aconteceu nos bastidores desse apoio secreto é o que vamos desvendar em seguida, revelando que o grito haitiano foi, na verdade, o primeiro rugido de todo um continente que se recusava a continuar de joelhos. Imagine o silêncio que caiu sobre as Américas quando o último navio francês desapareceu no horizonte, deixando para trás uma terra que exalava o cheiro de pólvora e de dignidade recuperada. Esse silêncio não era de paz. Era o silêncio do choque. Nas capitais do mundo, a notícia da fundação do Haiti foi recebida como um apocalipse para o sistema colonial. A partir daquele momento, cada senhor de escravos na Virgínia, na Bahia ou em Cuba, passou a dormir com um olho aberto, temendo que o mal haitiano cruzasse o oceano. Mas, enquanto os impérios se fechavam em medo nas senzalas e guetos de todo o Novo Mundo, o nome de Toussaint Louverture e de Dessalines era sussurrado como uma prece, uma prova viva de que o destino não era a corrente, mas o aço da espada. A narrativa da resistência haitiana se aprofunda na reconstrução de uma nação que o mundo queria ver morta. Jean-Jacques Dessalines, agora o arquiteto de um novo país, enfrentava um desafio tão hercúleo quanto a própria guerra, como alimentar um povo e construir uma economia sobre as cinzas de um sistema que só funcionava através da tortura. O Haiti tornou-se um laboratório de sobrevivência. Eles criaram suas próprias leis, sua própria identidade, e um exército que permanecia em alerta constante, pois sabiam que a liberdade conquistada com sangue só poderia ser mantida com eterna vigilância. A construção da Citadelle La Ferrière, uma fortaleza monumental no topo de uma montanha, não era apenas defesa militar. Era uma declaração de soberania que gritava para os mares: nós estamos aqui e nunca mais seremos propriedade de ninguém. No entanto, o impacto mais subestimado da Revolução Haitiana foi a sua generosidade revolucionária. O Haiti não se contentou em ser livre sozinho. Quando Simão Bolívar, o futuro libertador da América do Sul, estava em seu momento mais sombrio, derrotado e exilado, foi no Haiti que ele encontrou refúgio. O presidente haitiano Alexandre Pétion não apenas lhe deu asilo, mas forneceu armas, munições, navios e soldados. Mas havia uma condição, um preço que Bolívar teria que pagar por esse apoio. Em qualquer terra que ele libertasse dos espanhóis, a escravidão teria que ser abolida imediatamente. O Haiti tornou-se, assim, o motor invisível das independências latino-americanas, exportando a abolição como uma mercadoria mais preciosa do que o açúcar que antes produziam. Enquanto isso, a pressão internacional tornava-se sufocante.
A França, incapaz de aceitar a derrota militar, orquestrou uma vingança financeira que duraria séculos. Sob a ameaça de uma nova invasão total e do bloqueio de todos os portos, o Haiti foi forçado a assinar um acordo para pagar 150 milhões de francos como reparação aos antigos senhores de escravos. Foi a maior extorsão da história moderna. O país que havia sido o mais rico do mundo foi condenado a uma pobreza estrutural para pagar por ter deixado de ser escravizado. Esse é o contexto que muitos ignoram quando olham para as dificuldades do Haiti hoje. Eles não são pobres por acaso. Eles foram empobrecidos por terem a coragem de ser os primeiros a realizar o sonho da liberdade total. A história avança mostrando que, apesar das dívidas e do isolamento, a cultura haitiana floresceu como um ato de resistência. O voodoo, as artes plásticas, a música e a língua creole tornaram-se os pilares de uma alma nacional que nunca foi colonizada mentalmente. Cada vez que um haitiano fala sua língua ou pratica sua fé, ele está celebrando a vitória sobre a tentativa francesa de apagar sua humanidade. A Revolução Haitiana provou que a identidade é a arma mais difícil de destruir. O legado de 1804 é um lembrete desconfortável para o mundo ocidental de que os direitos humanos não foram um presente da Europa, mas uma conquista arrancada à força por aqueles que a Europa considerava sub-humanos. E se você acha que essa chama se apagou, olhe para os movimentos sociais de hoje em todo o globo. O grito que começou em Bois-Caïman ainda vibra nas ruas, nos protestos contra o racismo sistêmico e na luta por autodeterminação. O Haiti foi a primeira rachadura real no espelho da supremacia branca. E essa rachadura só fez crescer. Mas ainda há um segredo, uma conexão final que liga o destino de Toussaint Louverture a uma conspiração que quase mudou o rumo do Império brasileiro e das revoltas nas Américas Centrais. O que acontece quando os últimos veteranos dessa revolução decidem espalhar suas táticas pelo mundo? É o que encerra este ciclo de sangue e glória. No próximo capítulo, entenderemos como o Haiti quase transformou todo o continente em uma única e gigantesca rebelião. E por que os historiadores têm tanto medo de falar sobre isso? Se inscreve agora, porque a verdade completa está prestes a emergir das sombras da história. O fôlego da revolução não parava nas praias de areia branca. Ele subia as montanhas e se infiltrava nas rotas de comércio clandestinas que ligavam o Caribe ao resto do mundo. Enquanto o Haiti tentava se organizar como nação, uma diáspora de ideias começou a vazar pelas fendas do sistema colonial. Marinheiros negros, comerciantes e sobreviventes da guerra tornaram-se mensageiros da liberdade. Em cada porto que atracavam, de Charleston a Salvador, eles traziam mais do que mercadorias. Traziam a notícia de que o homem branco podia ser derrotado. Esse fluxo de informação criou uma rede de inteligência invisível que os governos coloniais tentaram desesperadamente
desmantelar através de censuras severas e execuções públicas. Mas como se apaga a luz do sol com as mãos? A mística do Haiti crescia. No Brasil, o temor de uma haitianização atingiu o ápice durante a revolta dos malês e outras insurreições, onde o exemplo de Dessalines era o combustível para quem ainda vivia sob o açoite. O Haiti não era mais apenas um país, era um verbo, uma ação, um movimento constante de ruptura, que forçava as elites globais a repensarem a própria estrutura do capitalismo, que dependia da carne escravizada. A narrativa se expande para o campo das ideias filosóficas, que foram forjadas no calor da batalha. Enquanto na Europa, os filósofos debatiam se o direito à liberdade era universal, no Haiti, essa pergunta já havia sido respondida com o fio da baioneta. A Constituição haitiana de 1805 foi um dos documentos mais radicais de sua época, declarando que todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, seriam genericamente chamados de negros, uma manobra linguística genial para destruir as hierarquias raciais que os colonizadores usavam para dividir e conquistar. O Haiti estava séculos à frente do seu tempo, propondo uma sociedade onde a humanidade precedia a linhagem. No entanto, esse pioneirismo teve um custo de isolamento psíquico para a nação. O país vivia em um estado de estresse pós-traumático coletivo, cercado por potências que esperavam apenas um sinal de fraqueza para retomar o que consideravam sua propriedade. Isso moldou o caráter resiliente, mas também defensivo, da política haitiana, onde a militarização tornou-se uma necessidade de sobrevivência contra um mundo hostil. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo nas sombras da diplomacia internacional. Toussaint Louverture, mesmo morto em sua cela na França, havia deixado um legado de táticas de guerrilha que foram estudadas em segredo por outros revolucionários. O Haiti tornou-se a primeira zona livre de fato do planeta, um lugar onde qualquer pessoa que pisasse o solo era automaticamente declarada livre. Isso transformou a ilha em um imã para rebeldes e pensadores radicais. A conexão haitiana estendeu-se até as revoltas de escravizados na Jamaica e nas conspirações na Virgínia, onde líderes como Nat Turner olhavam para o sul em busca de inspiração. O medo dos grandes impérios não era apenas a perda de uma ilha, mas a obsolescência de um modelo econômico baseado na desumanização. O Haiti provou que o custo de manter escravos poderia se tornar maior do que o lucro que eles geravam, acelerando o processo abolicionista global, não por bondade dos impérios, mas por puro terror da fúria que viram em Saint-Domingue. À medida que avançamos para o final deste relato, percebemos que a história do Haiti é a história de um sacrifício supremo. Eles aceitaram o fato de serem os vilões na narrativa dos opressores para serem os heróis na realidade dos oprimidos. O peso da dívida francesa e o embargo americano que durou décadas não
conseguiram apagar o fato de que, em 1804, o curso da humanidade foi alterado para sempre. O Haiti não é um país falido, é um país que foi punido por sua própria grandeza. O grito de Boaz Caimã ainda ecoa hoje em cada luta por direitos civis, em cada movimento que exige reparação histórica e em cada indivíduo que se recusa a aceitar o destino imposto por outros. A lição final de Toussaint e Dessalines é que a liberdade não é algo que se pede, é algo que se toma. E uma vez que um povo descobre que é capaz de quebrar suas próprias correntes, não existe exército no mundo capaz de aprisioná-lo novamente. E se você pensa que as táticas de Toussaint morreram com ele, você se engana. Existe uma última conexão, um plano mestre que foi traçado nos momentos finais da Revolução e que influenciou revoltas silenciosas dentro do próprio coração da Europa. O que aconteceu com os soldados poloneses que foram enviados por Napoleão para lutar no Haiti, mas que acabaram se juntando aos negros contra seus próprios comandantes? Essa traição inesperada e o destino desses soldados que se tornaram cidadãos haitianos. Honorários é o que fecha o círculo de uma história onde a lealdade à justiça superou a lealdade, a raça ou a nação. Mas essa virada cinematográfica, onde o oprimido e o mercenário se unem contra o império, é o gancho para o nosso próximo mergulho nas sombras do passado. No próximo episódio, veremos como o Haiti mudou a mente de soldados europeus e como essa semente de rebelião cruzou o mar de volta para o velho continente. Se inscreve agora, porque a história do mundo é muito mais conectada e explosiva do que o que nos contaram nos manuais de história. O que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre lealdade e revolução. A atmosfera de resistência que se consolidou após a independência não era feita apenas de soldados e baionetas, mas de uma espiritualidade que servia como escudo invisível contra o desespero. Nas montanhas de Kenskov, os tambores nunca paravam por completo. Eles eram o telégrafo da revolução, uma linguagem rítmica que os generais franceses, com toda a sua erudição iluminista, jamais conseguiram decifrar. O que o mundo ocidental chamava pejorativamente de feitiçaria era, na verdade, a tecnologia social da liberdade. O vodu haitiano foi o cimento que uniu etnias africanas diversas, que falavam línguas diferentes e adoravam deuses distintos, transformando-os em um único corpo político movido por um objetivo comum. Essa união mística era o que permitia que um homem desarmado avançasse contra uma linha de tiro, pois ele não lutava apenas por si mesmo, mas carregava em seus ombros os ancestrais que morreram nos porões dos navios negreiros. A Revolução Haitiana foi, antes de tudo, uma revolução da mente, uma recusa absoluta em aceitar a definição de humanidade imposta pelos senhores. A narrativa avança para o momento em que o Haiti se tornou o farol proibido do Atlântico. Enquanto a Europa tentava apagar o país dos mapas,
marinheiros de todas as partes do mundo traziam histórias de uma ilha onde o palácio era governado por um ex-escravo e onde a aristocracia negra vestia as fardas capturadas dos oficiais de Napoleão. Essa imagem era tão poderosa que começou a derreter os alicerces da escravidão nos Estados Unidos. Quando a Virgínia endureceu suas leis de patrulha e o Brasil aumentou a repressão aos quilombos, eles estavam respondendo ao fantasma de Dessalines. O Haiti provou que a escravidão não era uma condição natural, mas um equilíbrio de forças precário que poderia ser rompido a qualquer momento. O temor da haitinização tornou-se o principal motor da geopolítica americana no século XIX, influenciando desde a compra da Flórida até a manutenção de regimes autoritários no Caribe para garantir que nenhum outro povo seguisse o exemplo de Saint-Domingue. Mas o custo dessa audácia foi uma solidão diplomática que sufocava a economia. O isolamento não era apenas comercial, era intelectual. O mundo queria provar que o Haiti não poderia se governar, que a liberdade negra resultaria inevitavelmente no caos. Por décadas, cada turbulência interna haitiana foi celebrada pela imprensa racista internacional como uma prova de que a escravidão era necessária para a ordem. No entanto, o Haiti resistiu. Eles criaram universidades, sistemas de defesa e uma diplomacia de guerrilha que garantia sua sobrevivência mesmo sem reconhecimento formal. O sacrifício do povo haitiano ao aceitar a dívida imposta pela França em 1825 foi um ato de pragmatismo heróico para evitar uma nova guerra de extermínio, um peso que o país carregou nas costas, enquanto o resto do mundo prosperava às custas de seu sofrimento. À medida que fechamos este capítulo, olhamos para as ruínas da Citadelle e percebemos que ela não é apenas um monumento ao passado, mas um aviso para o futuro. O Haiti foi o primeiro a completar o ciclo da modernidade, levando os conceitos de liberdade ao seu limite lógico. Eles não apenas pediram um lugar na mesa, eles derrubaram a mesa e construíram a sua própria. O legado da Revolução Haitiana é o oxigênio de todos os movimentos de libertação que vieram depois, desde o movimento pelos direitos civis de Martin Luther King até a descolonização da África no século XX. O Haiti nos ensina que o poder nunca concede nada sem uma demanda e que a demanda mais forte é aquela escrita com o sangue de quem não tem nada a perder, além de suas próprias correntes. E se você acha que a influência dessa revolução se limitou às Américas, você precisa conhecer a história dos soldados que cruzaram o mundo levando as táticas haitianas para as lutas de libertação na Polônia e na Grécia. Existe um elo perdido entre a queda de Napoleão no Caribe e a reconfiguração das monarquias europeias que ninguém te conta nos livros didáticos. O que aconteceu quando os ideais haitianos voltaram?
para o velho continente é o que vamos explorar no próximo episódio. A chama que começou em Bois Caïman não parou no mar. Ela atravessou o oceano e incendiou as mentes daqueles que buscavam justiça em todos os cantos da Terra. No próximo episódio, a conexão final que liga o Haiti ao destino de todo o mundo moderno será revelada. Se inscreve agora para não perder o fechamento dessa saga que o tempo tentou, mas nunca conseguiu apagar. O impacto da Revolução Haitiana não se limitou ao campo de batalha. Ele infiltrou-se nas estruturas mais profundas do pensamento humano, desafiando a própria definição de quem era digno de ser chamado de cidadão. Enquanto os impérios europeus tentavam pintar o Levante como um surto de violência irracional, a verdade que emergia das montanhas de Saint-Domingue era uma sofisticação política sem precedentes. Toussaint Louverture e seus sucessores não estavam apenas reagindo à dor. Eles estavam propondo um novo contrato social. Onde a liberdade era um direito inalienável e não uma concessão. Essa clareza ideológica foi o que permitiu que o Haiti sobrevivesse a ataques internos e externos por tanto tempo. A narrativa da Revolução agora se volta para os reflexos silenciosos dessa vitória. Nos porões das potências coloniais, nas docas de Nova Orleans e nos mercados do Rio de Janeiro, o sussurro sobre a República Negra funcionava como um código de resistência. O Haiti tornou-se um símbolo metafísico, uma prova de que a ordem natural das coisas, onde uns nasciam para mandar e outros para servir, era uma mentira sustentada apenas pela força. À medida que avançamos na história, vemos como a repressão internacional tentou transformar o Haiti em um aviso para outros povos, mas acabou transformando em um mito de esperança. O isolamento forçado obrigou o país a desenvolver uma autossuficiência única, mas também gerou cicatrizes de uma pobreza imposta que duraria séculos. É fundamental entender que o subdesenvolvimento do Haiti não foi uma falha de gestão, mas um projeto geopolítico deliberado para garantir que a primeira revolução negra de sucesso fosse vista como um fracasso econômico. No entanto, mesmo sob o peso de dívidas injustas e bloqueios, a alma haitiana permaneceu indomada. A arte, a religião e a filosofia creole continuaram a florescer, criando uma barreira cultural que nenhum exército estrangeiro conseguiu penetrar. O Haiti ensinou ao mundo que a soberania começa na mente e no reconhecimento da própria história, muito antes de ser reconhecida por tratados diplomáticos. O roteiro agora se aproxima do legado contemporâneo dessa luta. Olhar para o Haiti hoje sem conhecer 1804. É como ler as páginas finais de um livro sem entender o conflito inicial. A coragem de Dessalines em rasgar a cor branca da bandeira francesa foi o primeiro passo para o desmantelamento do colonialismo global. O eco desse rasgo ainda é ouvido nas lutas atuais por autodeterminação e justiça racial em todo o planeta. O Haiti foi o sacrifício necessário
para que o conceito de liberdade deixasse de ser uma abstração europeia e se tornasse uma realidade global. Eles pagaram o preço da vanguarda, carregando o fardo de serem os primeiros a provar que a dignidade humana não pode ser negociada. Este épico de sangue e fogo nos deixa uma lição atemporal sobre a resiliência do espírito humano. A Revolução Haitiana provou que mesmo quando o sistema é desenhado para te esmagar, quando as maiores potências do mundo se unem contra você e quando a geografia parece ser sua inimiga, a vontade de ser livre pode mudar o eixo da história. Toussaint, Dessalines e os milhares de guerreiros anônimos não lutaram apenas pelo presente deles, mas pelo nosso. Eles quebraram as correntes físicas para que nós pudéssemos hoje questionar as correntes invisíveis que ainda persistem. A história do Haiti é a história de todos nós, pois representa o momento em que a humanidade finalmente decidiu que não haveria mais volta para a escuridão da servidão. E se você acha que, mistério dessa revolução terminou com a proclamação da República, saiba que os diários perdidos dos oficiais franceses e os relatos dos veteranos haitianos escondem uma última revelação sobre os dias finais da ocupação francesa. Existe uma história sobre um tesouro enterrado e uma profecia feita por Cécile Fatimã que muitos dizem estar se cumprindo nos eventos globais de hoje. O que aconteceu naquelas últimas noites de 1803, antes de Dessalines declarar a independência, é um segredo que conecta o Haiti a sociedades secretas e revoltas que ainda estão por vir. No próximo episódio, vamos desenterrar esses segredos finais e entender por que, até hoje, o Haiti continua sendo o país mais temido pelos poderosos do mundo. Se inscreve agora para não perder o fechamento dessa trilogia de fogo e glória. A verdade sobre o que realmente aconteceu no fim da Revolução vai mudar sua visão sobre o presente de forma irreversível. O silêncio que se seguiu à partida das tropas de Napoleão não foi um silêncio de paz, mas o silêncio do vácuo, deixado por um mundo que acabara de implodir. Nas sombras das montanhas de mármore e calcário, os ex-escravizados, que agora se autodenominavam haitianos, olhavam para as cinzas das plantações e compreendiam que a liberdade era uma amante exigente. Eles haviam conquistado o direito de existir, mas o preço era a inimizade eterna de todos os impérios da face da terra. Jean-Jacques Dessalines, ao assinar o ato de independência, não estava apenas criando um país, ele estava lançando um desafio ao destino. O Haiti tornou-se uma ilha-fortaleza onde cada cidadão era um soldado e cada centímetro de solo era um lembrete da fúria que pode nascer do desespero. A história agora se fecha no legado de resistência que transformou o Haiti na consciência moral do mundo moderno, um lugar onde a humanidade foi testada em sua forma mais crua e saiu vitoriosa, ainda que ferida. À medida que as décadas passaram, a imagem de Toussaint Louverture e de Dessalines
não diminuiu, ela cresceu, tornando-se o pesadelo recorrente daqueles que ainda acreditavam que podiam ser donos de outras pessoas. O Haiti provou que o fim da escravidão não viria de uma canetada de monarcas benevolentes, mas da coragem indomável de quem decide que prefere a morte à submissão. Esse é o verdadeiro clímax da nossa jornada. O entendimento de que a Revolução Haitiana foi o evento mais radical e bem-sucedido da modernidade, pois não buscou apenas mudar o governo, mas mudar a definição do que é ser humano. Cada vez que uma injustiça é combatida hoje, cada vez que o racismo é confrontado nas ruas de qualquer metrópole global, é o eco dos tambores de boi caimã que estamos ouvindo. O Haiti pagou com sua economia, com sua estabilidade e com séculos de perseguição financeira para que o resto do mundo pudesse herdar a ideia de que a liberdade é inegociável. Encerramos esta narrativa olhando para as ruínas de Sanssouci, que ainda hoje se erguem contra o céu caribenho, desafiando o tempo e o esquecimento. O Haiti não é um erro da história, é o acerto mais corajoso da humanidade. É a prova de que mesmo na noite mais escura, o espírito humano pode acender uma chama que nenhum império consegue apagar. Eles ousaram ser os primeiros a realizar o sonho de um mundo sem correntes. E por isso, a história do Haiti nunca será apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ainda estamos tentando construir. Esta é a saga do povo que quebrou o mundo para salvar a si mesmo e, ao fazê-lo, ofereceu a todos nós a chave para a verdadeira emancipação. A revolução termina aqui em termos de batalhas de pólvora, mas ela continua em cada mente que se recusa a ser escravizada. E essa não foi a única história. No próximo episódio, o que vai acontecer muda tudo o que você pensa sobre a geopolítica das Américas. Se inscreve agora para não perder, porque a história do Haiti é o segredo que mantém o mundo em movimento.